organizacional e do trabalho. Então, na psicologia organizacional, você pode trabalhar com serviços relacionados ao comportamento humano. E o que desse comportamento organizacional, né? Eu falei comportamento humano, mas é comportamento organizacional. Tem tantas possibilidades. O que o comportamento organizacional vai oferecer enquanto facilitador ou dificultador dos resultados dessa organização? E aí você pode trabalhar o comportamento organizacional, né? Num processo de mudança da empresa. Às vezes a empresa vai fazer uma mudança, né? E ela precisa trabalhar esse comportamento organizacional com foco na mudança. Você pode trabalhar também a mudança, inovação e transformação organizacional, né? Falando de mudança, muitas vezes a empresa quer fazer um trabalho, quer fazer um projeto de inovação, ok? Ela está com algumas mudanças no seu processo fabril, ok? E aí ela vai fazer um processo de inovação também, às vezes, do tipo de produto que ela vai oferecer, ou inovação em um determinado tipo de produto. É um processo de mudança, é um processo de inovação, é um processo de transformação organizacional. E daí a importância do desenvolvimento organizacional, que é por meio do desenvolvimento humano que o desenvolvimento organizacional ocorre. Então, você vai trabalhar mudanças de processos, né, reconfiguração de cultura organizacional. Nossa, tem tanto trabalho legal que dá para a gente fazer, que se eu fosse falar aqui, a gente ia ficar a noite toda aqui, né? Mas hoje aqui o meu objetivo é mostrar para você as tantas possibilidades que existem quando a gente fala de trabalhar prestando serviço para empresas. E por que a consultoria ela é extremamente demandada pelas empresas? Porque muitos desses serviços que eu estou falando aqui para você, muitas vezes são serviços sazonais, pontuais, e não compensa para a empresa contratar um profissional para ser CLT, registrar carteira, tal, desse trabalhador, sendo que, às vezes, o projeto é para 6 meses, 1 ano, 9 meses. Então, é preferível para ela contratar uma consultoria, e que também ela não vai ter encargos sociais em cima, né, dessa prestação de serviço, então ela não vai ter que pagar férias, 13º, não vai ter que pagar 8% de FGTS em cima dos teus honorários como consultora. Por quê? Porque consultora é um prestador de serviços, que tem um trabalho que tem data para começar e data para terminar. Então, para a empresa é muito interessante ela contratar, né, nós consultores em determinados projetos, em determinados momentos, para a gente prestar um serviço naquela área que ela está precisando. Um outro serviço que você pode oferecer para as empresas na psicologia organizacional são os fatores humanos nas organizações. Quando a gente fala nos fatores humanos, é pensar assim: o que desse fator humano, do ser humano, né? O que tem nesse fator humano e que está afetando esse ambiente de trabalho, que vai afetar os resultados da empresa, que vai afetar o clima organizacional, que vai afetar a cultura organizacional, né? O que se entende por fatores humanos? Por exemplo, a motivação é um fator humano. E a motivação, ela sim, ela tanto pode contribuir, né, para os resultados da organização, para o clima organizacional, quanto ela pode restringir, ela pode ser um fator limitante em termos de resultado, de engajamento, de como afeta o clima organizacional. Então, dentro desses fatores humanos, estou citando um exemplo, né, gente? Porque se fosse aqui, também, de novo, a gente ia ficar a noite inteira aqui, né? A motivação está relacionada ao fator humano, né? Porque é do humano, a máquina não tem motivação. Então, é um fator que vai, sim,
interferir ali no clima organizacional, nos resultados, mas ele é do humano, não é da máquina, não é da tecnologia, né? Então, mais um serviço que você pode prestar para a empresa, né? E que você pode, aí tem tantas possibilidades de você prestar serviço dentro dessa área aqui da psicologia organizacional, que são os fatores humanos nas organizações, que a gente não teria tempo aqui hoje. Uma outra área da psicologia organizacional, deixa eu só tomar uma aguinha, por favor. É o comportamento econômico e do consumidor. Sim, porque você está trabalhando com o comportamento humano. E lembra que eu sempre lembro, né? Eu sempre te lembro, quando você começa a esquecer, eu lembro você que nós somos cientistas do comportamento humano. Então, quando uma empresa está com algum problema de comportamento humano, ou está com um projeto em que vai ser necessário pensar o comportamento humano, né, analisar esse comportamento humano, nós podemos contribuir para a empresa, né, como consultores, como prestadores de serviço. Então, a gente vai até a empresa, presta o serviço para a empresa e depois a gente finalizou aquele trabalho, a empresa pode nos recontratar para outros serviços, isso ocorre com muita frequência, ou então te indicar para uma outra empresa. 88% dos serviços, 88,8% dos serviços que um profissional da consultoria realiza vem por meio de indicações. Deixa eu só colocar um pouquinho de própolis aqui, que está ficando meio complicadinha a minha garganta. Só um minuto. Já deixo aqui do lado, porque ajuda bastante. Então, comportamento econômico e do consumidor também. Eu já fui abordado por agências de marketing para trabalhar em projetos em relação ao comportamento do consumidor, para coordenar grupos focais, onde eles queriam fazer pesquisa de mercado. Então, tem tantas oportunidades que você não tem nem ideia quando você é consultora, de você prestar serviço para empresas. Hoje, você sabe, você que me acompanha, eu restringi, né, os serviços que eu ofereço para empresas em saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano e organizacional, que dentro dessas duas áreas já tem tantas possibilidades, né, tantas coisas que a gente pode fazer, mas eu restringi nessas duas áreas, né? E você está vendo que eu estou te mostrando muitas outras possibilidades de você prestar serviço para empresas e fazer R$ 10.000 por mês. Vamos